Ei, se liga, episódio 108 da série Enfim o Fim, o nosso verso alvo trata-se do verso 12, quando anuncia o seguinte, verso 12 do capítulo 14 do Apocalipse, Apocalipse 14, 12, aqui está a perseverança dos santos em que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, você se recorda do verso quando anunciou anteriormente o que perseverar até o fim será salvo? Pois é, estamos vivendo os últimos dias da história da Terra, onde a tríplice mensagem está sendo anunciada: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Caiu a grande Babilônia, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber na testa o seu sinal em sua fronte, o tal beberá do vinho da cólera de Deus, da ira de Deus, preparado sem mistura. Você observa Deus avisando todas as coisas, e o verso 12 diz que há um grupo que permanece fiel ao Senhor, sendo obediente ao Senhor. Como é que eu sou fiel a Deus? Não existe uma outra maneira de você declarar que você é fiel a Deus, a não ser sendo um cumpridor das orientações divinas. Tem gente que diz assim que os mandamentos não existem mais para serem praticados e observados. Como é que o indivíduo é fiel a Deus se não está guardando os mandamentos? Como é que o indivíduo é fiel a Deus se não permanece ao lado única e tão somente de Deus? Ora, se não há mandamentos em vigor, como haveriam crentes fiéis que se esforçam para agradarem a Deus através de uma vida de obediência? O grande equívoco e problema existe quando eu acho que minha vida de obediência me capacita para o céu, quando o céu eu só vou adentrar por intermédio dos méritos de Cristo. Mas daí, jogar na lata do lixo os mandamentos, observe que a prática da obediência é o resultado de uma diligência perseverança. O indivíduo insiste em ser fiel, haja o que houver, aconteça o que acontecer, obviamente não para ser salvo, obviamente porque Jesus já o salvou para uma novidade de vida, e aqui está a perseverança dos santos, os que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Ou seja, permanecer fiel a Jesus é obedecer os mandamentos de Deus. Quem está de acordo com os mandamentos permanece fiel. Quem não está de acordo com os mandamentos é caracterizado como infiel, ou existe alguma outra definição? Hein? Fidelidade não seria ser indivíduo praticante daquilo que o Senhor Jesus ensina? É claro, eu não tenho forças para fazer isso, precisa ser mediante o poder do Espírito Santo. Nada do que eu faço, repito, me habilita para a salvação, mas me caracteriza como aquele que foi salvo em Jesus. É o resultado, é uma consequência da salvação. Agora, a fé sem obras é morta. Se você me mostra a tua fé, onde estão as obras que a acompanham? Diante desse cenário, o versículo 13 anuncia dizendo assim: então ouvi a voz do céu dizendo, escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Neste momento final da história da Terra, muitos estarão deitando ao pó da terra, experimentando o estado dos mortos, que é semelhantemente a um sono. Foi assim que Jesus caracterizou: Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Todos os que dormem no Senhor, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, despertarão. Esta é a analogia utilizada para caracterizar o estado dos mortos como um sono. Quando Flávia Domitille, convertida durante o período da igreja cristã primitiva e muito rica, tendo muitas posses, começou a construir cemitérios lá no subsolo, porque os corpos dos justos estavam sendo jogados nas valas, os corpos dos crentes em Cristo, durante o período do Império Romano. Ela constrói e denomina de cemitério. E o que é cemitério? Cuja etimologia, na verdade, é identificada como dormitório. O que isso significa? É o lugar onde as pessoas dormem, mas futuramente serão despertadas. Nas crises finais da história desta terra, muitos perderão a vida por amor à fé. É claro que antes da porta da graça se fechar, a oportunidade de salvação se encerrar,
haverá muitas perseguições, mártires até, coisa que não ocorrerá após o fechamento da porta da graça. Todavia, antes que a porta da graça se feche, antes que o decreto de morte seja emitido, mártires anteriormente a este período estarão aí perdendo as vidas ou perdendo a sua respectiva vida por amor a Jesus, sendo lançado nas prisões e isso, mas bem-aventurado aquele que perseverar até o fim e que dormirem no Senhor, porque estes despertarão. O Senhor Jesus disse: quem perder a vida por amor de mim, eu a devolverei. E é assim que funciona na dinâmica divina. Você nunca perde sendo fiel a Deus. Na verdade, você está fazendo um investimento na eternidade, porque pela graça de Deus estaremos na eternidade. E diante disso, o texto diz: sim, eles estão descansando das suas fadigas, pois as suas obras o seguirão. Todo indivíduo que passa por esta terra deixa um legado. Ou seja, nós vamos, mas a nossa história de vida fica. Nós vamos, mas o nosso testemunho permanece de quando estávamos vivos aqui entre as pessoas. Qual é o legado que estamos deixando? Nossas obras nos seguirão. Tem uma música bem interessante do Prisma Brasil que inclusive diz assim: quando eu morrer, o que dirão quando eu morrer? Que testemunho que eu vou deixar? Ou seja, o meu legado permanece, o meu testemunho permanece e as nossas obras nos seguem, mesmo após a sepultura, porque fica o testemunho daquilo que fomos e daquilo que fizemos em nome de Jesus quando em vida. Ei, qual é o legado que você tem para deixar? Qual é o testemunho que você tem para evidenciar o quanto de Cristo você foi? Muita fé nós temos em Deus, inevitavelmente teremos as obras. E tais obras, elas funcionam nada mais, nada menos como reflexo de que Jesus vive em nós. Afinal de contas, nova criatura nós somos e as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, eu reflito o caráter de Cristo, que nada mais é do que fidelidade ao Pai, inclusive na guarda dos mandamentos. Que Deus nos abençoe. Vamos em frente, enfim, o fim.